companheiros do YouTube, companheiros do Facebook. Estamos aqui de novo conversando sobre André Luiz, as suas experiências em nosso lar. Eu sou o Wildomar Oliveira e estou aqui para dialogar um pouquinho sobre as experiências que André Luiz adquiriu quando desencarnou, quando saiu da Terra e foi para o plano espiritual. Eu só sugiro que vocês que estão acompanhando pela primeira vez, que vejam os episódios anteriores, para que possam ter uma sequência daquilo que a gente está comentando, está falando. Afinal de contas, os relatos de André Luiz têm uma sequência, desde quando ele desencarnou até no momento em que ele está em acertos, em ajustes lá em nosso lar, para desenvolver e mostrar para nós aqui na Terra que a vida de nosso lar é a mesma daqui da Terra. A vida no plano espiritual é a mesma, porém numa consistência material diferente. Muito bem? Não se esqueça de compartilhar esses episódios com os amigos, com os companheiros. No YouTube é bom que se inscreva no canal, ajude a divulgar. É importante também que clique no like de que gostei. É claro, né? Se realmente gostar da nossa conversa. Senão, não precisa, mas a gente espera que todos vocês gostem da nossa conversa. É uma conversa fraterna, amiga, é um bate-papo, né? Vamos então continuar. Hoje nós estamos no episódio 25, estudando André Luiz. Nesse episódio, André Luiz continua lá no plano espiritual com Dona Laura, na casa de Lísias, conversando, dialogando. Ele recebeu um convite para ir para a casa de Lísias, para ficar ali uns dias. E provavelmente, nós vamos ver depois, ele vai ficar uns dias ali com Lísias, né? Então, naquele convívio, naquele contato com a Dona Laura, com Lísias, com as duas irmãs de Lísias que estavam lá, André continua passando para nós, através de Chico, do livro Nosso Lar, ele passa para nós detalhes. André diz que, depois daquelas conversas que nós já mostramos anteriormente, André Luiz diz que no dia imediato, já muito cedo, fez uma leve refeição em companhia de Lísias e dos familiares. Ora, gente, interessante, lá no plano espiritual tudo acontece como a gente está acostumado. Dormiu, levantou de manhã, fez uma refeição junto com os familiares daquela casa que ele era o convidado, com Lísias, com as irmãs, com a Dona Laura. É bom que se diga que a netinha da Dona Laura, que também tinha sido recuperada do umbral, ela estava no outro cômodo, porque estava sendo tratada pela vovó Laura, né? Então, os filhos, Lísias, as irmãs de Lísias, tinha que despedir, porque estava trabalhando, tinha suas atividades no auxílio, né? Nas atividades naturais de nosso lar. A Dona Laura disse para André, eu já lhe arranjei uma companhia para hoje. Essa companhia que eu estou referindo a você, André, é o amigo Rafael. Ele é funcionário do Ministério da Regeneração e ele passará por aqui a meu pedido, diz Dona Laura, pediu para que ele passasse ali, porque ele vai ser a sua companhia em direção ao novo trabalho que você vai fazer. Rafael é a antiga relação da nossa família e eu vou te apresentar em meu nome ao ministro Genésio. Como nós já falamos,
lá em Nosso Lar tem os ministérios, né, separados. Um deles é o ministério do ministro Genésio. E ele trabalha no Ministério da Regeneração. Então, a dona Laura disse para André, eu vou te apresentar ao Rafael, que está diretamente ligado ao Ministério da Regeneração, e com certeza, André, ele vai te oferecer oportunidade de trabalho. Como nós já dissemos anteriormente, Nosso Lar é uma colônia próxima ao planeta Terra e que recebe os desencarnados que chegam ali para se preparar para nova reencarnação na Terra. E André, como Lisas, a própria Dona Laura, as irmãs de Lisas, estão preparando para voltar para o planeta Terra, como uma vida nova, claro, né? Então, ela explicou para André que ia receber essa visita desse companheiro de nome Rafael, né? André ficou comovido, né? Que, poxa, que alguém está cuidando, está ajudando ele, né? Ali na casa da dona Laura, na casa de Lísia, né? E a dona Laura ainda recomendou para André, fez uma recomendação para André Luiz. Você, Lísias, avise ao ministro Clarencio que comparecerei ao expediente logo que entregue nosso amigo aos cuidados de Rafael. O que ela está dizendo? Você, Lísias, está falando para o filho dela, olha meu filho, você converse com o ministro Clarencio, porque Lísias trabalhava junto com Clarencio, e disse para Clarencio que logo que entregar André Luiz aos cuidados do novo amigo Rafael, ela voltará para o expediente normal em que ela tinha atividade junto com Lísias lá com Clarencio, né? Então, explicou para ela que o Lísias ia sair com as irmãs, então ficou ali André e a dona Laura. Interessante que tudo que acontece lá, eles levantaram, alimentaram. Nós aqui já falamos de como são os alimentos ali em Nosso Lar, né? Alimentaram, não é um alimento igual a gente aqui, mas é suco, fruta, é um alimento líquido normalmente, né? Depende, claro, do nível evolutivo de cada um, né? Então André Luiz ficou a sós com Dona Laura e Dona Laura falou para André, permita-me algumas indicações para que os seus novos caminhos. Então ela vai indicar novas atividades para André Luiz lá em Nosso Lar. E ela diz assim, André, creio que a colaboração maternal sempre vale muito, claro, né? E a sua mãe não está aqui em Nosso Lar, como nós já falamos anteriormente, você recebeu a visita dela? Então, André, eu reivindico a satisfação de orientá-lo nesses momentos. O que ela está dizendo? Olha, a sua mamãe não está aqui, porque a mãe de André está numa colônia mais superior do que Nosso Lar. Então, ela diz, André, já que a sua mãe não está aqui, eu vou fazer as vezes da sua mãe, né? E explicou para André que ia fazer algumas recomendações para André, né? E ela falou assim, André, eu sou informada que você pediu trabalho há algum tempo para o Clarencio. Nós já falamos isso aqui, vocês devem ter lembrado, por isso que eu falei que é bom que a gente olhe os episódios anteriores, né? Então, Dona Laura falou, eu fiquei sabendo que você pediu trabalho para o Clarencio, para o ministro Clarencio. Então, André falou, realmente, eu pedi trabalho, né? E a Dona Laura falou, eu até soube, André, que você não obteve de pronto autorização para trabalhar, né? E mais tarde você recebeu uma autorização para que visitasse alguns ministérios, fizesse uma avaliação e se inteirasse de como as coisas acontecem aqui em Nosso Lar, né? Alguns ministérios que estejam ligados mais diretamente à Terra, né?
Então, a dona Laura sabia da intenção de André Luiz. Então você agora, ela falou para ele, André, você que tem essa autorização, abandone, quanto lhe seja possível, os propósitos de mera curiosidade. Olha, as pessoas têm curiosidade, né? E André, como estava ali em nosso lar há pouco tempo, ele tinha curiosidade para se inteirar como as coisas estavam acontecendo. Ele estava curioso, inclusive, para saber como que estavam acontecendo as coisas aqui na Terra, da sua esposa que ficou, dos seus filhos, né? Então, a dona Laura pediu, André, abandone, deixe essa curiosidade. Ainda falou assim, André, eu sei que seu espírito, a sua ideia de pesquisa intelectual é forte. Você foi um médico estudioso, apaixonado por novidades e enigmas. Então, André, será-lhe muito fácil deslizar nessa posição nova, né? Então ela sabia que André queria isso, né? E que André era curioso, ele era perspicaz naquilo que ele estava fazendo, né? E a dona Laura ainda falou, André, o Clarence ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pelo Ministério da Regeneração, não foi? Pois é, você vai ter essa oportunidade agora, né? Então, em vez de você ficar só observando, em vez de ficar só dando vazão à curiosidade, André, medite o trabalho e atire-se a esse trabalho na primeira ocasião que alguém lhe oferecer, né? Então, o que ela está dizendo? Ele vai sair com um companheiro novo, né? E esse companheiro vai levar André para ver novas coisas, novas realidades lá em nosso lar, né? E ainda falou para André, pesquisar atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser criminoso atrevimento. Olha, gente, isso serve para nós porque muita gente procura centros espíritas, às vezes procura ler a doutrina espírita por mera curiosidade, né? E isso não é um alvitre adequado, isso não é bom, né? É bom que se aproveite, é bom aproveitar esses ensinamentos, essas novidades, como diz Dona Laura, no testemunho do bem. E ela ainda falou assim, olha, lá no Ministério da Regeneração, André, tem muitas lutas pesadas, localiza ali naquele local, a região mais baixa de nossa colônia espiritual. O que ela está dizendo? Que lá no Ministério da Regeneração, onde tem os espíritos mais atrasados, e já era uma colônia grande naquela época, hoje com certeza é maior, né? Naquela época, isso aconteceu na época do início do século XX, no início do século XX, né? Então, Dona Laura preparou André para que ele não se considere humilhado por atender às tarefas humildes. E a gente vai ver, André era médico, a gente vai ver que André vai trabalhar nas partes mais humildes ali do Ministério da Regeneração, né? E ela falou, eu te lembro, André, que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, o maior trabalhador é o próprio Cristo, e que ele não desdenhou do serrote pesado de uma carpintaria, né? Era humilde, né? Simples, né? E ela falou para ele, André, o ministro Clarence autorizou você, gentilmente, a conhecer, visitar e analisar, mas pode, como servidor do bom senso, converter essas observações em tarefa útil. O que ela está dizendo? Que mesmo André saindo para conhecer, de repente ele pode começar a trabalhar, fazer algo, né? Então a senhora Laura, né, acrescentou com uma inflexão de voz muito carinhosamente com o André e falou, ô André,
a ciência de recomeçar é das mais nobres que o nosso espírito pode aprender. São muitos raros aqueles que compreendem nas esferas da crosta, muitos raros. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Então, o que ela está dizendo? Que está na hora de recomeçar, de refazer, né? E a gente vai observar depois que André não vai ser um médico que ele era aqui na Terra. As pessoas às vezes acham que eu desencarno e eu vou continuar sendo a mesma pessoa que eu era aqui. Não é verdade. Essa vida nossa na Terra é uma vida para aprendermos lições novas. E quando a gente vai para o plano espiritual, a gente continua, né? E a dona Laura ainda falou: André, eu estou grata, né? Creio que você não veio a esta casa atendendo o mecanismo da casualidade. Olha, gente, não existe casualidade, não existe o acaso. Se André estava ali, era porque precisava. Ele tem afinidade com Dona Laura, com Lícias, né? Então, ela disse para ele: André, nós estamos entrelaçados em teia de amizade secular. E é isso mesmo, meus caros. Nós conhecemos as pessoas de séculos anteriores. E nós renascemos aqui no planeta. Quando nós voltamos, nós continuamos com esses amigos. Eu sempre falo, sabe, que a questão das almas gêmeas, eu repito sempre, é um conjunto de espíritos afins. E esses espíritos se entrelaçam na vida material e fora dela, né? E ela diz ainda: André, brevemente eu estarei voltando ao círculo carnal. Nós já falamos aqui, Dona Laura vai reencarnar aqui na Terra. Entretanto, continuaremos sempre unidos pelo coração. Olha que dado interessante, às vezes as pessoas pensam assim: eu estou aqui na Terra sozinho, né? Não é assim. Existem mentes, espíritos que são muito atrelados a nós pelos elos do sentimento, né? São aquelas almas, aqueles espíritos que estão ligados a nós pelo amor, pela fraternidade, pela compreensão, né? E ela ainda diz assim: André, eu espero vê-lo animado e feliz antes da minha partida para a Terra. Ela está voltando para reencarnar aqui, né? Então ela está ajudando a engrenar, levar André para as atividades naturais no plano espiritual. Ainda fala para ele: André, faça dessa casa, aqui em nosso lar, a sua habitação. Trabalhe, anime, confiando-se em Deus, né? Aí nesse momento em que ela estava assim, estimulando, mostrando otimismo para André Luiz, né? Alguém bate na porta. Gente, é da mesma forma lá no plano espiritual como aqui. Tem porta, bate na porta, tem tudo, né? As pessoas acham que no plano espiritual a pessoa vai ficar no ostracismo, vai ficar ali sem nada, olhando para as nuvens. Não é assim não, né? Tudo acontece da mesma forma. Dona Laura mostrou-se uma ternura maternal e falou: André, é Rafael que chegou. E ele, como já tinha dito, ele veio te buscar. Vá, meu amigo André, pensando em Jesus. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar seu próprio bem, né? Então, nós encerramos essa parte, mas nós já mostramos que André vai começar a ter as suas atividades em nosso lar. Vamos aguardar para ver o que André Luiz vai fazer lá em nosso lar. Ele era médico aqui na Terra e ele está agora se adequando, se organizando depois que ele se refez dos problemas que ele encontrou quando chegou lá. Vamos ver o que vai acontecer. Então não se esqueça de ficar conosco, compartilhar, participar, né? Se inscrever no canal, isso é bom, né? E trazer mais amigos para que a gente continue aqui trabalhando sempre. Um abraço e um beijo no coração de cada um. Até a próxima.